Bom dia, pessoal, todos bem? Muitos bons dias a todos vocês que estão aí hoje acompanhando mais um dia de estudo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho, são exatas 7h01 da manhã e nós estamos aqui para mais um dia de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Às segundas estudamos o Evangelho, às quartas estudamos o Livro dos Espíritos, ok? Para quem perdeu ou para quem quer assistir o que vem antes de hoje, tá lá na nossa playlist. Acesse a playlist que também é um podcast, ok? Que se chama Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Nós estamos bem evoluídos, graças a Deus, sem desistências, né? Por falar em desistências, muito bons dias a todos vocês que se manifestam. Bom dia, pessoal. Todo mundo que deixa uma mensagenzinha aí de bom dia. Nós estamos, olha só que alegria, ó. Já passamos muito além da metade deste livro. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 17, Sedes Perfeitos. Mas, como eu sempre lembro a todos vocês, temos que colocar aquela aguinha para cada uma das pessoas que estiverem fazendo este estudo. Obviamente que a espiritualidade amiga está presente conosco, nos inspira, nos mostra por onde devemos conduzir aí os estudos que estamos realizando da doutrina dos espíritos, e eles, todo final de estudo, todo final de Evangelho no Lar, vem depositar nas nossas águas um pouquinho de energia, um pouquinho de bons fluidos, para que a gente possa ter tudo aquilo que a gente precisa para o dia em que estivermos tomando aquela água. E aí a gente inicia com uma oração, obviamente, para nos conectar ao alto. Então vamos neste momento fechar os nossos olhos para quem se sentir à vontade, quem não sentir pode ficar com eles abertos. E vamos agradecer este Pai de infinita bondade e amor por nos permitir estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos, de tentar aprender um pouco além de tudo aquilo que já sabemos, de tentar mais do que isso, Pai, colocar em nosso dia a dia, em nossa vida, todos os ensinamentos do Cristo. Que a espiritualidade amiga esteja presente em todos os momentos, em todas as inspirações, e que possamos, Pai, ser um instrumento do Senhor, um instrumento dos teus ensinamentos vindos através de Jesus. Fica conosco hoje e todos os dias da nossa vida, que assim seja. Graças a Deus. Perdão, pessoal. Vamos começar então? Sede Perfeitos, capítulo 17. Este capítulo vai falar de algumas coisas que são muito importantes para o nosso aprendizado também, que são caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a parábola do semeador, a instrução dos espíritos que vai nos trazer o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem no mundo e o cuidar do corpo e do espírito. E hoje a gente começa com caracteres da perfeição, que vai dizer assim para a gente. Uma passagem lá de Mateus, no capítulo 5, versículos 44 a 48. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vira chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudades somente vossos irmãos, que fazeis nisto de especial? Não fazem publicanos também o mesmo? E se vós saudades somente os vossos irmãos, que fazes de especiais? Não fazem também assim os gentios?
Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Que dizer, né? Obviamente que perfeitos, como o nosso Pai Celestial é, não seremos. Só perfeito somente o Pai, né? Mas nós somos permitidos alcançar uma perfeição relativa, a qual nos assemelhamos muito à imagem e semelhança do nosso Criador. E ele continua lá. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido esta questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo de dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la à divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai vossos inimigos, fazei bem aos que lhe têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra a essência da perfeição, que é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica na prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou quando nada enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor ao próximo, estendido até o amor aos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre por isso mesmo o indício de uma superioridade maior ou menor. Do que resulta que grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo os perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então a gente começa com o item caracteres da perfeição, aonde Jesus traz para a gente a ideia de que para que nós cheguemos nesta perfeição relativa, que nós precisamos praticar a caridade, né? Então, ele diz para a gente ali que a forma de conseguirmos chegar muito próximos ao Pai, ao que é o nosso Criador, nós temos que fazer caridade. Temos que fazer o quê? Amar os nossos inimigos. Não é isso? Fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, a caridade é o que nos faz ser perfeitos. A caridade no seu sentido mais amplo, né? A caridade é onde nos esquecemos de nós mesmos, onde nos esquecemos do nosso orgulho, da nossa vaidade, onde compreendemos que somos todos filhos do mesmo Pai, estamos todos trilhando este caminho da evolução do espírito. Então, neste momento, nós conseguimos nos igualar uns aos outros. E quando nos igualamos, não importa o que o outro me faz, eu compreendo que o momento que ele está é este. E é o melhor momento que ele poderia estar, assim como eu hoje estou no meu melhor momento. Então eu o perdoo.
né? Eu o perdoo, eu o aceito, eu respeito, eu o amo. Aqui ele diz, eu oro por ele, para que ele possa ter as mesmas oportunidades que eu tive ou que eu estou tendo. Eu quero que o meu irmão, ele se iguale a mim em todos os aspectos nesta caminhada evolutiva. Obviamente, sabendo que cada um de nós tem o seu momento, cada um de nós tem sua velocidade, mas aqui nos caracteres da perfeição, eu já compreendo que eu sou parte de algo muito maior e que as pecuinhas, né, todas essas vaidades que nós temos aqui na Terra, todos esses orgulhos de acharmos-nos muitas vezes melhor do que o outro, isso nos torna pequenos, isso nos torna frágeis, isso nos torna ignorantes. Então, quando nós compreendemos que somos todos filhos, né, desta nação, que nós devemos respeitar uns aos outros, devemos amar uns aos outros, praticamos essa caridade, nós estamos tendo, de fato, os caracteres da perfeição. Aí ele vem com o segundo título, né? É um capítulo extraordinário, um capítulo que está trazendo para a gente tudo aquilo que a gente precisa construir em nós mesmos para tornarmos seres evoluídos, para ir para o próximo estágio, né, da evolução do espírito. E o próximo item é o homem de bem, e é o item 3. E ele diz assim para a gente no homem de bem: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. E aí, você já é um homem de bem? Que difícil isso, hein? Jesus amado, como que você diz que a gente tem que fazer tudo isso? Está tão distante da nossa realidade, né, Jesus? Tão distante de cada um de nós, né? Nós temos que todos os dias, olha lá, vamos começar todos os dias, interrogar a nossa consciência sobre tudo que nós fizemos naquele dia. Tem que ser todos os dias, porque se a gente, por exemplo, deixar uma vez por semana, a gente não vai se lembrar de tudo que a gente fez, certo? Então, todos os dias, nós temos que rever as nossas ações, os nossos pensamentos também, né? Segundo, que ele diz aqui, perguntar se não violamos a lei, se não cometemos nenhum mal e se fizemos todo o bem que podíamos naquele dia. Será? É complicado isso, hein? Se não deixou escapar de propósito uma ocasião de ser útil. Se ninguém das pessoas com quem você se relacionou neste dia tem algum motivo para se queixar de você. E aí, preparados para esta ressignificação de vivência? É difícil, né? Eu concordo com vocês, é bem complicado, mas nós temos que nos esforçar, nós temos que tentar todos os dias. E se hoje nós não conseguirmos, tentamos de novo amanhã. E se amanhã não conseguimos, tentamos de novo depois de amanhã, sem desistir, persistir sempre. Porque esta transformação que ele diz aqui do homem de bem, ela só depende de nós, né? Ou seja, a transformação que eu quero em mim só depende de mim, não depende de mais ninguém.
Então, enquanto eu não decidir, enquanto eu não tomar esta atitude de iniciar essa transformação em mim mesma, em minhas atitudes, em meus pensamentos, em minhas ações, né? Não adianta eu querer milagres no meu dia a dia, na minha vida, que não acontecerão. Preciso iniciar em mim. Aí ele continua, ó. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade, e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, né? Sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse, a justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É muita coisa que nós temos que fazer, não é mesmo, meus irmãos? Podem ir escrevendo aí o que é que vocês acham de tudo isso, mas é muita coisa que a gente tem que fazer. Aí ele continua ainda, ó. Ele diz pra gente: é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança a anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Nem tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Essa sou eu, hein? Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. E vocês aí? Vocês acham que vocês ainda têm algum desses sentimentos? A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Eu até aqui, ó, meu gatinho aprontando, e eu até aqui perdi a fio da meada, né? Mas ele está dizendo para a gente aqui que a caridade é seu guia e considera que quando prejudica os outros, fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho, o seu desdém, não merece a clemência do Senhor, não tem ódio e nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, que não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Vocês percebem que eles estão trazendo aqui pra gente, né? Isso aqui é os Espíritos quem está trazendo pra gente no Evangelho, né? Ele está trazendo para a gente muitos pontos que nós temos que olhar para nós mesmos,
e ver como é que estamos agindo, se já estamos transformados nesses pontos. Esse ponto do perdoar sempre, né? Não se lembrar das coisas ruins, tentar se lembrar somente das coisas boas, sem ser aquela coisa assim de prefiro não pensar sobre isso, sabe? Você lembra, você se lembra de tudo que viveu, de tudo que aconteceu, mas você, quando se lembra, consegue não se pegar a parte ruim. Você se apega na parte boa. Porque tudo que nós vivemos existe os dois lados, né? Nada é 100% bom e feliz e nada é 100% ruim, né? E ignorante. Então, a gente se apega às partes boas, se apega às lições aprendidas, se apega aos momentos de alegria e de felicidade, e dessa forma a gente perdoa sempre, porque os momentos contrários a esses são momentos em que nós não devemos nos apegar, devemos deixar que eles passem, deixá-los ir embora, né? Ele diz que não, as pessoas, o homem de bem não sente ódio, não sente rancor, não tem mágoa, diz que a caridade é quem o guia. Então, diz ali que muitas vezes ele pensa nos outros antes de pensar em si mesmo, né? Ele continua lá, é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra das palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Na verdade, você pensa em Cristo o tempo todo quando você é um homem de bem, né? Se você parar para analisar o que eles estão nos orientando aqui neste capítulo, quando você é um homem de bem, de fato, tudo que você vai fazer em sua vida existe o crivo da razão, o crivo de o que Jesus faria no meu lugar, o que Jesus faria se ele estivesse aqui, né? E agir como Jesus. Então, não adianta, por exemplo, no momento de briga que eu esteja passando ali, eu parar por um momento, já que eu estou tentando ser um homem de bem, pensar, puxa, o que Jesus faria aqui, né? E naquela briga eu pergunto o que Jesus faria, eu já sei o que ele faria, ele acalmaria, ele pediria desculpas, ele tentaria acordar a melhor forma entre nós dois nesta discussão. Só que não adianta só eu pensar em o que Jesus faria. Sendo um homem de bem, eu já sei o que Jesus faria, então eu faço também, né? Então eu tento acalmar, apaziguar aquela discussão, eu tento respeitar a opinião e o posicionamento do meu opositor, eu tento equilibrar aquilo para que nenhum de nós saia magoado, nenhum de nós se toque demais com algumas palavras que nos momentos de discussão são ditas no fervor da emoção, sem pensar sobre elas. Então, ser o homem de bem é basicamente viver 24 horas ao lado de Jesus. Viver 24 horas nos espelhando mesmo neste guia e modelo que temos sobre quem queremos ser e quem devemos ser em nossa vida futura. Ali continua, ó, estuda as próprias imperfeições, trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos, às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar a vantagem do outro, né? Então, ele nunca quer ser melhor do que ninguém, mesmo que ele esteja com a razão. Já pensou? Mesmo você sabendo que você está com a razão e que o outro está equivocado, sendo um homem de bem, você sempre olha para aquele irmão e tenta exaltar as coisas boas e corretas que ele está apresentando, né? Tenta ser compassível, tenta ser assim aquela pessoa compreensível, né? Que entende a posição do outro, que entende que o outro está tentando de alguma forma dizer que é a forma correta, que ele tenha a verdade e respeita isso, né? Porque ninguém de nós é perfeito. Isso é muito importante a gente se lembrar aqui. Todos nós cometemos erros, né? Então,
toda a humanidade hoje encarnada na Terra comete erros. Muitas vezes o erro que você comete não é o erro que eu cometo, mas nem por isso eu tenho que me achar superior a você. Porque provavelmente num erro que eu cometa, você não comete. E a gente se iguala, não é? Então, a ideia principal que ele diz aqui, né, é de combater as nossas más tendências e fazer muito esforço para tentar todos os dias ser melhor, todos os dias fazer diferente do que o que eu fiz ontem em busca da minha perfeição relativa. Isso é muito importante. Ele continua, ó, não tenta fazer, esse aqui ele já falou, né? Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação das suas paixões. Ou seja, eu uso com consciência tudo que Deus me empresta, tudo que Deus me permite usar aqui encarnada, eu uso com consciência, eu não abuso. Eu sei ali, ó, o meu limite, né? O meu limite, não vou nem para o excesso e nem para a falta, eu tento me manter no equilíbrio. Se nas relações sociais alguns homens encontram-se na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguê-los à moral e não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quando poderia tornar mais penosa sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da posição e tem escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é uma relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Então, hoje falamos de duas coisas importantíssimas neste capítulo, né? Quais são as características da perfeição? Que basicamente é a caridade, né? Então, amar aos nossos inimigos, orar por todos aqueles que nos odeiam e também nos caluniam, ou seja, fazermos a caridade. E depois falamos sobre o homem de bem, todas as coisas que o homem de bem tem que tentar fazer diariamente para poder ser um homem de bem mesmo, para tentar ser perfeito, né? Mas, como nós dissemos no início, nenhum de nós se iguala ao nosso Criador, que é perfeito. Nós alcançamos uma perfeição relativa. Então, fica aí a lição nesta segunda-feira para que a gente entenda que se tornar um homem de bem, ser um homem de bem, ir em busca da nossa evolução espiritual, ela vai muito além do que a gente imagina por aí, né? Quer não falar mal dos outros, quer não, né? Muito além. Ela é algo muito mais profundo, é uma viagem íntima que a gente tem que fazer dentro de nós mesmos para saber como nós estamos, como estamos nos portando diante de tudo isso que tem acontecido em nosso dia a dia, em nossa vida, não é? Então, ali ele deu algumas orientações, que ele diz que não está ali contido todos os caracteres do homem de bem, né? Mas que se as pessoas que estiverem tentando seguir aqueles ali conseguirem alcançar, que com certeza elas estão no caminho certo, elas estão no caminho que vai conduzi-las à perfeição relativa. E é isso por hoje, tá, pessoal? Tá dando aqui nossos 30 minutinhos de estudo, e eu espero que tenha sido esclarecedor, que tenha sido preenchedor a todos nós, não só a vocês, mas a mim também, porque todos os dias eu busco esta melhora, todos os dias eu busco a minha transformação,
todos os dias eu busco tentar entender tudo isso como sendo mais um nesta multidão de espíritos em busca da sua evolução. E este é o caminho. O caminho é tentar olhar para os nossos irmãos e aceitá-los como eles são, não querer mudá-los. Ainda não, eu particularmente, Patrícia, ainda estou um pouco distante de tudo isso, ainda tenho meus pontos a serem trabalhados, mas eu olho para eles com muito carinho todos os dias, para eu poder tentar transformá-los devagar e chegar à melhora de tudo isso que eu preciso modificar em mim mesmo. E vocês aí? Vocês já pararam para se olhar? Pararam para começar o processo de transformação que cada um de vocês precisa? Isso é muito importante. Se vocês quiserem compartilhar suas experiências, podem deixar aí nos comentários, que mesmo que eu não veja na hora, eu respondo da melhor forma possível, o mais rápido possível, tá bom? Para que a gente possa estar sempre aí nessa interação, neste canal do Reflexões no Bem. Vamos trazer aquela água lá para pertinho de nós e vamos encerrando o nosso estudo desta manhã de segunda-feira com a graça de Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, meu Pai, pela permitir que estivermos estudando teu Evangelho, Evangelho de Jesus, teus ensinamentos trazidos por Jesus, que possamos abrir nossas mentes, nossos corações, para que tudo isso impregne o nosso ser e que possamos todos os dias fazermos essa revisão diária de quem temos sido. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que o Senhor esteja sempre conosco, que assim seja. Muito bem, vamos tomar nossa água. Que a nossa semana que se inicie seja tranquila e abençoada e que possamos estar juntos de Jesus na nossa caminhada. Como eu digo, todos os nossos estudos, né? Segundas e quartas-feiras, um beijo, um abraço e ó, a gente vai se encontrar por aí com toda certeza. Até a próxima, uma ótima semana, pessoal.